Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio comigo, Cátia Solange. Se ainda não me conhecem, ou o que é que acontece todas as semanas às segundas-feiras, eu faço um vídeo onde falo sobre crimes de vida real, bebo um vinhinho com vocês, os meus amigos, esperem aí, ao mesmo tempo que faço a maquilhagem. Se gostarem, por favor, têm que subscrever, têm que gostar da página e tenho que receber o vosso amor. Ponham comentários e digam-me tudo do que pensam. Todos os produtos que eu usar hoje, e se quiserem sair à noite, como se as discotecas estivessem abertas ou bares, não estão, mas caso queiram fazer só em casa ou quando as discotecas abrirem, isto é um olhar bom. Os detalhes todos vão estar na descrição do que eu usei, maquilhagem, todos os produtos todos. Aviso, neste vídeo vai haver muita crueldade de crianças, violações, vai haver uma só morte e vai haver muitas perguntas, ok? Estão prontas? E prontas? Até já! Eu vou aparecer sem maquilhagem, como sabem. Até já! Em 1987, a polícia do Ohio prendeu Joseph Murphy cerca de 48 horas depois de ele ter acabado com a vida da Ruth Predmore, que tinha 72 anos. Ele fez isso com extrema violência. Foi acusado de homicídio agravado. O júri não demorou muito para concordar que a pena de morte seria o seu destino. E aí ele foi preso à espera da sua morte. Sim, eu comecei logo com o que ele fez. O que ele fez foi uma coisa muito horrível para uma pessoa que era tão boazinha para ele. Este caso ensinou-me muita coisa e é por isso que eu escolhi para falar esta semana, porque às vezes os casos não são a preto e branco como nós pensamos. Vi uma entrevista com ele quando ele já estava preso e ele disse que ele nunca esteve tão feliz na vida dele do que a vida dele que teve a crescer. Eu quando ouvi isso eu pensei sim, ok, pronto, está bem, sim, drama. Mas não, eu agora vou falar sobre a vida dele quando estava a crescer. E esta é uma das razões, porque de eu escolher esta história. Na entrevista, a voz dele é muito suave e parece quase uma criança a falar. Married my father, Jerry Murphy, and they just kept having kids. They never had no income. Além disso, ele tem muitos remorsos do que fez de ter matado a Ruth e também encontrou Deus e que é o Deus que o ajuda na vida dele diária. Então eu vou falar sobre a vida dele a crescer. A mãe dele tinha 17 irmãos e irmãs. Sim, 17. Por isso a mãe, ela queria se ver fora de casa o mais depressa possível. Era muita gente e ela queria sair lá. Quando ainda era muito novinha, e engravidou do Jerry Murphy, que depois se casaram, que é o pai do Joseph. Nunca ninguém trabalhava e nunca havia dinheiro na casa, mas eles nunca paravam de ter filhos. O Joseph é um de 7 filhos naquela casa. A falar naquela casa, a casa deles não era uma casa normal, era uma casa que estava no meio de umas montanhas, ao lado de um rio, e foi feita de papel de caixas de cartão. Não foi feita nem de madeira, nem de azulejo, ou o que é, ou mais um bocadinho. Nessa casa não havia água, não havia eletricidade, não havia telefones, não havia casa de banho. Havia 3 quartos. Um era a cozinha, o outro era um quarto só e tinha uma sala. Imaginem, isso era para 8 pessoas total, ou 9, 8 ou 9. Ele disse que para irem à casa de banho, eles tinham baldes pela casa inteira, onde faziam as necessidades das duas maneiras, e depois era ele que tinha que ir atirar com esses baldes e despejá-los e lavá-los ao rio, que o rio era mesmo ao lado. Para voltar atrás um bocadinho, eles recebiam um cheque da Segurança Social por o Joseph, porque a mãe explicou-lhe ao Joseph que ele era retardado e por causa de ser retardado
Eles recebiam então todos os meses aquele cheque da Segurança Social. Além de lhe dizer a ele que ele era retardado, ela avisava também os outros filhos para nunca brincarem com ele, porque se brincassem, ele tem uma doença tão grande que depois eles iam ficar doentes também, iam ficar retardados também. Então ele estava sempre sozinho. Os irmãos e irmãs não queriam nem podiam brincar com ele. Além dele não poder brincar com os irmãos, o pai era super alcoólico, que ele tinha, que era tão severo. Eu vou ter que dizer isto, porque aconteceu, eu tenho que dizer. Quando ele não tinha álcool, ele levava o Joseph, pequenino, com 3, 4, 5, 6, 7 anos, levava à casa de trabalhadores e trabalhadoras de sexo e deixava-o lá o dia inteiro em troca de uma garrafa de álcool, onde ele lá era abusado por outros homens. Houve também uma vez que ele se lembra claramente que havia este homem que fazia o álcool dele próprio e o pai levou-o lá um dia e disse-lhe que era uma garrafa de álcool. Ele não sabe qual é o álcool, era pequenino. Ele disse, não tens dinheiro, não podes levar. Ele, mas está aqui o meu filho, podes te divertir durante 1 hora. E aparentemente eles foram para trás, para a parte do autocarro atrás, porque esse homem vivia num autocarro. E ele berrava pelo pai, ele está a magoar, isso tudo, e o pai não fez nada. Isso foi confirmado pelo irmão. O irmão também deu uma entrevista onde disse que o pai fazia isso a ele, mas que pensava que só foi uma vez. Pronto, foi confirmado. Ele levou muito abuso. Eu tenho que falar destas coisas todas que são horríveis e não custou-me ouvir. É claro que vão custar a ouvir a vocês, mas eu tenho que mencionar isto tudo porque aí é que vai ser a pergunta no fim, da maneira que ele foi criado, ainda há mais. As outras crianças dividiam o quarto e o sofá para dormirem. Ele não, ele era obrigado a ficar no quarto dos pais, mas apertado com cordas ao fundo da cama, que é para ele não ir a lado nenhum. Que a mãe pensava que ele ia a algum lado, como se ele não tivesse medo que chegasse. A senhora da Segurança Social foi lá à casa e viu o estado como ele estava, a roupa toda rota e tudo. Voltou no dia seguinte com uma caixa muito grande, com roupa nova, sapatos novos, mas isso veio num caixão muito, naqueles caixotes antigos de madeira. Então o que a mãe fez foi, ela, quando a senhora se foi embora, ela pegou em tudo novo e deu aos irmãos e irmãs e não deu nada a ele. Quer dizer, até lhe deu uma coisa, pôs-o no fundo da cama para ele dormir à noite. Mas, quando ele estava a contar isso, de dizer que ela pôs lá o caixão à noite, ele sorriu um bocadinho e disse, mal ela sabia que esse caixão dormia-se muito bem, muito melhor do que o chão, era mais fofo do que o chão, mas ela fechava a caixa e tudo. Houve uma vez que a mãe bateu-lhe muito a ele e deixou muitas marcas e depois lembrou-se que a senhora da Segurança Social vinha aí no dia seguinte e ela não queria perder o cheque. E disse ao pai, olha, faz qualquer coisa porque a da Segurança Social vem aí amanhã e ele está todo pisado. E se ela ouvir assim, nós vamos perder o cheque. E assim não temos mesmo dinheiro nenhum. Então o que é que o pai faz? O pai pega nele, as marcas estavam todas nas costas, ela bateu-lhe muito nas costas. E então ele pega nele, vai buscar gasolina e põe gasolina nas costas e meteu com fogo. A Segurança Social veio no dia seguinte e viu a queimadura que ele tinha e levou-o diretamente ao hospital. Depois de o levar ao hospital, ouçam, já falta pouco, está bem? Eu tenho que contar isto tudo, não é uma história boa, mas é verdade e é o que se passa no mundo e aconteceu-lhe a ele. Depois dele sair do hospital, foi decidido de ele não ir de volta para a casa dos pais, e então puseram num instituto de crianças. Ao chegar a esse instituto, ele mais uma vez foi molestado pelas crianças mais velhas que lá estavam. Ele pensou que isso era uma coisa normal. Tanto que é que no tempo inteiro da vida dele, ele teve em 17 instituições
E em todas essas instituições lhe faziam o mesmo, os mais velhos abusavam dos mais novos. Então, para ele, a vida dele toda a ser abusado sexualmente era uma coisa normal que acontecia às crianças, porque ele também via nas instituições que as outras crianças também estavam a ser abusadas. O problema não era só esse, era que passado um tempo eles mandavam-o de volta para os pais. Todas as vezes, 17 vezes que tiveram que o pôr numa casa de assistência para crianças, e mesmo assim eles mandavam-o de volta para os pais. Da última vez que ele foi mandado de volta, eles nem sabiam onde os pais estavam, que os pais moveram-se, sem dizer nada aonde é que eles foram em casa. Finalmente eles encontraram, os pais moveram-se para o Ohio e depois mandaram o Joseph, mais uma vez, ir viver para o pai deles. Em Ohio, aparentemente ele estava super feliz com a casa nova que o governo providenciou. Porque simplesmente tinha casa de banho. E Ohio, a mãe continuou com o abuso verbal e físico. E houve uma vez que estava lá uma roupa ao lado do fogão e ele, sem querer, essa roupa começou a pegar fogo e a casa começou a pegar fogo. Entretanto, os bombeiros vieram e basicamente a mãe esqueceu-se de bater por causa do fogo, porque vieram bombeiros, vieram tudo e ela preocupou-se com isso tudo dos bombeiros virem e esqueceu-se de bater. Então o Joseph, com essa idade, pensou, ok, eu já sei o que é que vou fazer, quando a minha mãe me quiser bater, eu vou começar fogos. E foi assim que ele fez, ele começava a fazer fogos pela casa ou assim cá fora, e assim a mãe já lhe parava de bater, com medo de viessem outra vez os bombeiros ou qualquer coisa assim. Ele então foi conhecido por fazer muitos fogos lá na cidade onde viviam. Eu esqueci-me de dizer, havia uma irmã, quando eles viviam na outra casa de papel, basicamente, que ela tinha muita pena dele, então de vez em quando ela via que ele já estava quase a morrer, porque ninguém lhe dava de comer, ela roubava uma lata de comida. Em 1987, essa mesma irmã, que se chama Derma, foi atropelada por um comboio. Levaram-a para um hospital, mas como eles não tinham dinheiro para pagar a conta do hospital, ela não foi transferida para o hospital que devia ser para o acidente que teve. Então o irmão estava preocupado com ela e o cunhado disse, ok, podíamos ir fazer um roubo, o que é que achas? Ele, ok, sim, tudo o que ajuda a minha irmã, vamos fazer um roubo. E ele pensou, eu disse, sim, o meu cunhado tem uma boa ideia, não vai ser difícil, não. Então eles lembraram-se que havia esta senhora, esta velhota, que eles ajudavam muitas vezes a ir às compras, ou ajudavam a cortar a relva dela. Basicamente, ela dava-lhes trabalhos para fazer, porque sabia que eles não tinham dinheiro. Foi com um envelope castanho, pôs cá fora da porta da Ruth e disse, põe dinheiro aí até amanhã às 8 da noite ou morres. Não há dinheiro, não há vida para ti. Okay? No dia seguinte, ele vai lá para ir buscar o dinheiro. Ele pensou mesmo que ela ia deixar lá o dinheiro. Só que ela, claro, ela pensou, isto é uma brincadeira, ninguém vem aqui. Depois, quando ouviu o barulho na porta, às 8 da noite, foi quando ela sai cá fora, o que é que estás a fazer? Para com isto, o que é que estás a fazer? E ele pegou na faca que tinha, entrou em pânico, pegou na faca e cortou-lhe o pescoço. E entrou em pânico e fugiu. Depois ele disse que passado, ele pensa que foi para aí 2 horas. Decidiu, bem, eu já fiz o que fiz, a minha irmã continua a precisar desse dinheiro, por isso vou lá à casa. Só que quando ele entrou, ele viu-a no chão, de cabeça para baixo, e sentiu-se super culpado e não conseguiu ir à procura de coisas para vender nem nada, e então roubou um jarrozinho com as moedas mais pequenas, que temos aquelas castanhas, não é? E foi-se embora e deu esse jarro à mãe para ver se podia ajudar com a irmã. Passado 48 horas, a polícia prendeu e levou-o preso. Ele disse o plano e o porquê, ele contou a verdade toda, ele não tentou mentir nem nada. E ele foi preso, mas o cunhado nunca foi preso, nem nunca foi a tribunal, nem entrevistaram, mas mais nada, não fizeram mais nada com. No dia do julgamento dele, 2 pessoas da assistência social
foram a tribunal para dizer o estado da casa dele. Havia lixo em todo o lado. Além de terem casa de banho, a casa de banho nem sempre era usada. Ainda havia esses baldes por todo o lado. Era horrível, não havia comida e nada nenhum. Estava a tentar explicar a vida que ele ainda, nesse momento, quando ele cometeu isso, a vida em casa como ele era. Mas mesmo assim, com a maneira que ele matou a Ruth, foi tão horrível que eles deram-lhe a prisão de morte. É aí onde vamos falar do tempo dele lá. E ele já estava há 24 anos na prisão e foi aí que lhe deram 30 dias até a morte. Eles estão na cela deles durante 23 horas sem haver ninguém. Então ele passou 24 anos, todos os dias, 23 horas sozinhos numa cela. E mesmo assim ele disse que a vida dele era melhor do que antes, mas que não devia ter ela morrido para ele ter uma vida melhor. Como ele só tinha mais 30 dias para viver, houve uma defensora pública que viu o caso dele e tentou ajudar. O nome dela é Catherine Zemba. Ela ajuda todos os condenados. Esperem que eu já sei. Ela ajuda a todos os condenados que estão à espera de serem executados. Todos não. Os casos que ela vê que está em justiça, ela tenta ter justiça por eles, para eles não serem executados. Ela não estava a tentar mudar o que aconteceu e o que ele fez. Ou seja, sim, tem que estar preso, mas morrer? E então ela tentou levar esse caso a tribunal. E uma coisa muito boa que fizeram-lhe um exame de neurofisiologia. Dr. Mitchell Gelbort foi chamado para fazer uma examinação ao Joseph. Ele disse em tribunal que por causa do abuso que o Joseph tinha tido a vida dele toda inteira, a inteligência dele, de 1 a 10, ele estava entre o 2 e 3. E foi com esse médico, com esse especialista, que finalmente, em novembro de 2011, deram-lhe uma nova sentença. Todo o júri concordou que ele não merecia ter a prisão de morte. E foi aí então que lhe deram uma nova sentença, que é estar na prisão para sempre, sem poder sair, mas numa prisão normal com pessoas. Não é justo dele estar na mesma categoria e estar à espera da morte dele. Por isso, ainda bem, isso foi mudado. Também me esqueci de dizer, a família da Ruth foi contatada porque estavam a pedir que ele não tivesse a prisão de morte. E ao serem contatados, os médicos, os profissionais falaram todos com a família e a família acabou por perdoar. E não só isso, uma das sobrinhas da Ruth escreve-lhe todas as semanas porque tem muita pena dele estar na prisão onde está. O próprio governador, que se chama Cassis, ele próprio disse: não devias ser tu que passaste 23 horas durante 24 anos sozinho. Devia ter sido a tua mãe e o teu pai. Tu não mereces isto. Mereces sim estar na prisão pelo que fizeste, mas não isso, e não mereces morte. É triste. De qualquer maneira, foi um bom resultado e espero que gostem da história que acabei de contar. Digam-me o que pensam e, mais uma vez, eu agradeço tanto pelo tempo de me ouvirem e o amor que tenho recebido, de compartilharem, de gostarem, de subscreverem. Não se esqueçam também de gostar da minha página, passar a pessoas que pensam que também vão gostar. E até para a semana. Obrigada.